2 Timóteo, capítulo 2. Semana passada a gente viu o versículo 1 e 2. Eu quero falar hoje até o versículo 7. Eu vou ler a partir do versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Irmãos, nós devemos nos lembrar que esta carta a Timóteo é um encorajamento de Paulo para Timóteo ao serviço ao Senhor. Nós já falamos disso muitas vezes, mas é sempre bom nós recordarmos que Timóteo aparentemente estava desanimado, não estava servindo como deveria. Era uma época de desânimo, abatimento espiritual, pouco serviço. E essa carta é justamente para animar Timóteo, encorajar Timóteo a se esforçar. E nesses versículos que a gente viu aqui, são 3 referências que são muito interessantes. Paulo se refere a um soldado, ele se refere a um atleta e ele se refere a um lavrador, a um fazendeiro. E ele diz: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. E nós, se formos meditarmos, pensarmos, refletirmos como um soldado quando ele era escolhido para ir à guerra, porque ele abandona a sua família e vai para a guerra. Ele vai servir o seu país. Ele abandona tudo que ele tem. O trabalho, a família, o país, ele abandona tudo para ir servir aquele que o escolheu. Servir ao seu país. E é interessante que Paulo diz aqui: participa dos meus sofrimentos. Porque toda vez que nós nos lembramos, pensamos num soldado, é sofrimento. Porque ele sofre ao abandonar sua família, ele sofre ao abandonar o seu país. Quando ele está servindo na guerra, ele está em guerra, há sofrimentos, há ferimentos psicológicos, ferimentos exteriores. Muitos voltam com marcas da guerra, muitos voltam sem o braço, sem a perna, feridos, mutilados por causa da guerra. E é interessante quando Paulo diz: participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. E nós devemos nos lembrar que o Senhor nos chamou. Servimos aquele que nos escolheu. Quando aqui diz, no versículo 4 mesmo, diz o porquê que ele se refere a um soldado. Porque nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios desta vida. Porque o objetivo é satisfazer aquele que o escolheu. No serviço cristão, no serviço ao Senhor, nós devemos sempre lembrarmos que somos como soldados. Que o nosso objetivo é satisfazer aquele que nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. E o serviço cristão, nós devemos servir como bons soldados. E quando pensamos em soldados, nós também devemos nos lembrar, além dos sofrimentos que eles sofrem, um soldado ele deve ser. Quando ele não é obediente, quando ele não é disciplinado, ele não serve para a guerra. O soldado, o seu superior dá ordens para ele. Ele deve seguir aquelas ordens. Se ele não seguir aquelas ordens, ele não presta para o serviço. Isso também é uma característica. E todas essas coisas nós podemos aplicar no serviço ao Senhor. Também nós devemos ser disciplinados, nos esforçarmos como um bom soldado. Iremos sofrer, mas iremos sofrer por aquele que nos escolheu. Aí a outra referência que ele faz aqui é de um atleta. Numa experiência pessoal, irmãos, eu sempre gostei de esportes
Eu sempre gostei de todo esporte, principalmente futebol, basquete, exercícios. Eu sempre gostei. Desde criança eu até queria ser um atleta, um jogador, alguma coisa desse tipo que eu gostava. E até hoje eu tento acompanhar o futebol, o esporte, treinos, como eles vivem, tudo. E numa dessas pesquisas que eu normalmente faço, às vezes para passar o tempo, eu vi um atleta eu vi uma entrevista do Kobe Bryant, um jogador de basquete, ele falando que ele acordava às 4 da manhã, às 5 da manhã para poder treinar. E ele falava, os outros atletas acordavam às 8 da manhã, às 9 da manhã. Ele acordava às 4, 5 para ficar à frente daqueles atletas. Tamanha era a dedicação daquele atleta, porque ele queria ser o melhor. Ele abria a mão, se abdicava de dormir, se abdicava da família, porque quando ele acordava às 5 da manhã, ele treinava antes de todo mundo, e quando ele estava treinando, ele estava sempre à frente daqueles seus colegas, atletas também. Tamanha era a dedicação e a abdicação que ele fazia da própria vida, das coisas. Abrir a mão de si mesmo para poder ter um objetivo. E isso também nós aplicamos ao trabalho do Senhor. Porque essa carta a Timóteo, eu disse no começo que é o encorajamento de Paulo para Timóteo. E é o encorajamento para o esforço, para o trabalho. Paulo se refere a um soldado, Paulo se refere a um atleta. E os dois, e também ao lavrador e fazendeiro, essas três características são... Aí ele diz aqui, o atleta não é coroado se não lutar. O atleta ele deve lutar, se esforçar cada vez mais, se esforçar, ser disciplinado também, como um soldado, ser obediente, se abdicar de si mesmo, para poder ser coroado. No caso dos atletas, receberem as medalhas, serem campeões. E no trabalho ao Senhor, nós trabalhamos e trabalhamos, nos lembrando que todo o trabalho no Senhor não é vão. Mas nós não seremos coroados aqui. Nós seremos coroados quando o Senhor vier buscar a sua noiva, nós seremos coroados. Ainda que nós não mereçamos, nós ainda assim, no tribunal de Cristo, o Senhor diz que nos dará galardões, mesmo nós não merecermos. Porque ainda que nós nos esforcemos, irmãos, mais do que todos, ainda assim, seremos... Tamanha é a graça do Senhor, que diz que nós seremos galardoados, receberemos galardões e seremos coroados juntos, nós juntos, uns com os outros e juntos com o Senhor. E a outra referência aqui, eu só queria destacar uma coisa, que aqui diz, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E essa referência é muito importante, irmãos. Se um atleta ele não lutar segundo as regras, ele é desclassificado. Se um atleta cai no antidoping, nada daquele esforço vai servir. Ele vai ser desclassificado e muitas vezes perdem até o próximo campeonato. Eles são severamente punidos quando não seguem as normas. E nós temos normas também como cristãos, como atletas, como bons soldados de Cristo para seguir, que é a palavra do Senhor. Quando nós não seguimos a palavra do Senhor, as normas do Senhor, nós também somos desclassificados. E as tentações começam a aparecer, as dificuldades começam a aparecer ainda mais, e nós vamos caindo num laço, quando nós seguimos as... E a outra referência, irmãos, que é o do lavrador, mais uma vez, o lavrador deve ser o primeiro a participar dos frutos, e diz o lavrador que trabalha. Nós, se formos pesquisar sobre fazendeiros, sobre lavradores, eles são os primeiros a trabalhar. Se eles não trabalharem, eles não vão comer. Se eles não plantarem, se eles não se dedicarem à fazenda, à agricultura, eles não vão ter fruto nenhum. Eles são os primeiros a
a participar dos frutos, porque eles estão... É como se fosse a gente estava fazendo um churrasco, que o churrasqueiro é o primeiro a comer, porque ele é que está lá, passando calor, fazendo todas as coisas, o que experimenta os frutos. Da mesma forma aqui, o lavrador que trabalha, mais uma vez, o serviço cristão, o encorajamento a trabalhar, a servir ao Senhor, com todas as forças, seguindo as normas, como um bom soldado, lembrando que fomos escolhidos, o Senhor nos arregimentou para satisfazê-lo. Lembrando que o Senhor não precisava fazer isso, mas Ele nos deixa participar, nos deixa cooperar com Ele, porque o Senhor muito bem poderia dar esse trabalho aos anjos. O Senhor poderia não dar nenhum trabalho para nós. Tamanha também é a graça do Senhor em fazer isso. Nós, como indignos, nós trabalhamos pouco, vivemos uma época de desânimo total, de pura ruína, e o Senhor nos incentiva a trabalhar, o Senhor nos incentiva a cada vez mais nos esforçarmos para sermos coparticipantes com Ele. Aqui diz, eu não li, mas no versículo 11 diz também, fiel é esta palavra, se morremos com Ele, também viveremos com Ele, se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Tamanho é o incentivo e o encorajamento de Paulo para Timóteo. Trabalhe, se esforce. Todo trabalho no Senhor não é vão. E no versículo 7, minha última colocação para passar para outros irmãos, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Irmãos, só o Senhor pode nos dar compreensão das coisas. Quantas vezes nós falamos para alguma pessoa, falamos, anos e anos, e a pessoa não ouve, não entende, não compreende. E às vezes a pessoa do nada, depois de anos e anos, muito tempo, fala que teve um entendimento disso e daquilo, de X e Y. Só que aquele entendimento, porque é só o Senhor mesmo que dá a compreensão das coisas. Paulo está falando para Timóteo, encorajando, só que Paulo tem a ciência, que é só o Senhor que dá a compreensão das coisas completamente. Só que nós devemos fazer uma coisa que está escrito aqui. Pondera o que acabo de dizer. Nós devemos ponderar o que está sendo dito nas reuniões, nas mensagens. Nós devemos sempre ponderar e orar diante do Senhor. Porque muitas vezes nós não entendemos, mas o Senhor está falando conosco. Às vezes nas mensagens de sábado ou de domingo, nós devemos ponderar tudo, colocar tudo diante do Senhor em oração, que o Senhor nos dará a compreensão de todas as coisas, assim como está escrito. Irmãos, nosso irmão aplicou muito bem os versos, eu só quero complementar algumas coisas. Vamos do começo do versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo sabe muito bem quem é Paulo. As palavras que Paulo diz, ela tem peso para Timóteo, porque Timóteo acompanhou a vida de Paulo. Ele sabe como Paulo foi fiel e nunca amou a sua própria vida. Hoje em dia, irmãos, às vezes essa frase não faz muito sentido. Participa comigo dos meus sofrimentos. Porque hoje é difícil que você exorte um irmão dizendo simples coisas. Participa da reunião de oração, irmão. Participa das reuniões da mesa do Senhor, irmão. Participa das reuniões de estudo bíblico ao sábado. Veja que nós não estamos falando de participar de sofrimentos, nós estamos falando de participar de benefícios da graça, os meios da graça de Deus. Se os tempos que Timóteo vivia eram tempos difíceis e tempos de esfriamento, os nossos tempos são piores. Porque o que Paulo dizia é: participa de sofrimento. E hoje o que nós temos que encorajar os irmãos é: participa dos meios da graça que o Senhor proporcionou para o nosso bem. Quando
Paulo diz, participa dos meus. No capítulo 6, versículo 17, ele diz, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que Paulo estava querendo dizer com essa expressão? Que marcas eram essas que ele trazia no corpo? Será que Paulo estava sendo poético aqui? Ele estava falando dos vergões, dos açoites, das pedradas, de muitas coisas que ele sofreu por causa de Cristo. Então ele está dizendo para Timóteo, que possivelmente viu muitas dessas coisas, participa comigo. Não se envergonha disso não, Timóteo. Não se envergonha de sofrer as afrontas do mundo, as perseguições do mundo. Seja um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo diz que ele carregava no corpo. Veja 2 Coríntios. Ele carregava no corpo os sofrimentos de Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Paulo agora vai falar sobre a sua vida. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 5 vezes. 5 vezes ele recebeu 39 chibatadas. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, veja, irmãos, veja se não é diferente agora ouvir as mesmas palavras. Participa comigo do sofrimento. Do que Paulo está falando? De toda esta vida de autodisciplina, de esforço, por causa daquele que o arregimentou, por causa de Cristo Jesus. Em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. A única coisa que ele deseja é completar a carreira que o Senhor deu a ele. Mais uma vez, irmãos, isso, assim como nós vimos ontem a vida de João Batista, e agora observando mais uma vez a vida de Paulo, isso deve nos envergonhar. Nós devemos ter a ciência de que as nossas desculpas são esfarrapadas. De que as nossas desculpas por deixar de reunir, por deixar de fazer as coisas para o Senhor. Bruno diz que um soldado, ele tem muito esforço, muita disciplina, e ele abre mão de muitas coisas. Porque seu desejo não é agradar a si mesmo, é agradar a outro, aquele que o arregimentou. Em reuniões passadas, nós lembramos do caso de Urias, onde Israel estava em guerra, e Davi o chamou, porque Davi havia cometido aquele pecado com Batseba. E ele chamou e tentou falar, não, fica aqui, passa uma noite aqui. Mas aqui nós estamos vendo um bom soldado, Urias. Ele diz, não, mas como que eu vou descansar no meio da guerra? Mas como que eu vou abandonar os meus irmãos lá na guerra? Veja, como que eu vou abandonar? A arca do Senhor está lá. A vontade do Senhor é a guerra. Eu não posso estar aqui descansando. Eu não posso estar aqui tranquilo. Irmãos, por que é que Davi caiu? Por que é que Davi pecou e adulterou? O texto em Crônicas inicia dizendo assim, em dias que era para estar na guerra, Davi levantou-se tarde e foi
ali no seu palácio observar. E aí ele viu Batseba. E aí ele caiu em tentação. Em dias que os reis... A verdade, irmãos, é que a preguiça, a falta de esforço, nos faz cair em todo tipo de tentação. Nós não fomos feitos, por mais que nós exaltemos a graça do Senhor, e ela deve ser exaltada, mas a graça do Senhor não é uma desculpa para a vida preguiçosa, para a falta de esforço. Às vezes as pessoas entendem mal, entendem que o esforço é totalmente o oposto da graça. Não, com relação à salvação não adianta o homem se esforçar, ele não será salvo, é pela graça. Mas depois que ele foi salvo pela graça, a graça o ajuda a se esforçar. E faz com que ele se esforce. Na verdade, é um resultado do trabalho da graça de Deus na vida de um homem, que ele se esforce, que ele cumpra. É verdade, irmãos, que a vida do soldado é uma vida sofrida, é uma vida doída. Mas eu lembro de uma frase de um irmão que já morreu, chamado Russell Shedd. Ele diz: no grande dia, o grande general, o grande comandante fará revista em suas tropas. Ele encontrará ali alguns sem braço, sem perna, mas todos em triunfo, porque eles terminaram a sua batalha. Irmãos, aqui, na luta cristã, neste combate, às vezes nós levamos golpes, sofremos. Mas se nós continuarmos perseverando, certamente com Ele, deixemos a preguiça de lado. Quando Paulo termina a falar de soldado, atleta e lavrador, ele dá o exemplo maior. No versículo 8 ele diz: lembra-te de Jesus, lembra-te dele. Lembra do incansável servo de Deus, que abriu mão da sua glória, se humilhou, que estava sempre disposto. Ele é o exemplo maior de servidão, de humilhação, de esforço, de fome, de sede por cumprir a vontade. Todo o nosso relaxo, irmãos, toda a nossa falta de disposição só revela que nós estamos interessados em cumprir nossas próprias vontades e não interessados em agradar aquele que nos alistou. E nós devemos negar a si mesmos e cumprir a vontade do Senhor. Abramos em 1 Coríntios 9, versículo 27. Aliás, vamos ler do 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, se disciplina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa é uma dura palavra, ainda mais para aqueles que pregam a palavra de Deus. Eu estremeço só de ler, quando Paulo diz: para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Porque falar é fácil. Ter uma boa linha de raciocínio, ligar pontos, é simples a tarefa. O que o Senhor nos chama é para disciplina, para esmurrar o nosso corpo, negar a nós mesmos. Bruno disse aí do Kobe Bryant, que acordava 4, 5 horas da manhã para ganhar uma NBA, que pode valer muito para os homens, mas que na real não vale nada. É corruptível, tudo aqui passa. E nós, irmãos, está diante de nós coroas incorruptíveis. Está diante de nós as recompensas, e mais do que isso, está a gratidão dos nossos corações por aquele que nos salvou. Porque nós não servimos apenas com vistas ao que receberemos, mas servimos por meio da gratidão que temos pelo que o Senhor fez por nós. Quem mais me amará, diz o Senhor?
aquele que teve seus muitos pecados perdoados. A quantidade de perdão e de graça e misericórdia que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Quanto mais os nossos olhos são abertos para essa realidade. Eu era muito devedor. Eu era muito culpado. Impossível de eu pagar essa culpa. E Ele fez isso por mim. Então agora eu vou me esforçar muito pelo Senhor. Não para pagar isso, mas para demonstrar toda a gratidão do meu coração. E vocês sabem que Paulo era assim, né? Nós estudamos a vida de Paulo em Atos. Nós vimos que ele sempre tinha na sua mente aquilo que ele fez. Eu era blasfemo, eu era insolente, eu perseguia a igreja de Deus. Ele conta várias vezes diante dos reis quem ele era, o que ele fez. Vamos correr, irmãos, como diz o versículo 27. Não sem meta. Não como desferindo golpes no ar, mas tendo certeza de para quem nós estamos olhando nessa batalha. Nós estamos olhando para Cristo, lembrando-se dele. Nosso alvo é Ele. Nós queremos correr a carreira que nos está proposta. Temos uma carreira proposta. Não temos uma vida para viver da forma como a gente quer. Não é para vivermos o que a gente quer. Nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou. Nós somos dele. Que soldado diria aquele que o alistou, não vou fazer? Espera aí. Soldado? Soldado bate continência e diz, qual é a ordem? O que você deseja? Palavras que... Ordem. Que o Senhor ordene. A nossa carne não gosta. A gente quer seguir as nossas próprias vontades. Mas pera. Você lembra de Pedro? Quando o Senhor baixou um lençol. E o Senhor disse para Pedro, mata e come. Ele disse, não, Senhor. O soldado não diz não, Senhor. O soldado diz, sim, Senhor. Estou aqui para fazer a sua vontade. Veja mais uma vez o que é o exemplo de nosso Senhor. Lembra-te de Jesus Cristo. E ali no seu Getsemane ele diz, não a minha, mas a tua vontade. Como diz em Hebreus, eis aqui. Aqui está o teu servo. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade. Este é um soldado, este é um servo. Lembra-te de Jesus Cristo. Nós também devemos ser assim. E nós temos que ser honestos para dizer que a nossa vida é mais para cumprir as nossas vontades, os nossos apetites, do que para cumprir a vontade do Senhor. Nós não devemos ler estas coisas e falar, belas informações recebi esta manhã, mas Senhor, ajuda-me. Eu quero concluir falando um pouquinho sobre o versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, segundo as regras. Então, o soldado é um combatente que deve resistir. Deve lutar, resistir. O atleta é um cumpridor de regras, segundo o que o texto diz aqui. Segundo as normas, segundo as regras. O atleta é um cumpridor de regras. Veja sobre este ponto. Aliás, essa ainda é sobre um soldado. 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Com que armas um soldado cristão luta? Aqui o texto diz, as armas da nossa milícia nós não lutamos na força da nossa carne, nem com as estratégias humanas. Quais são? Qual é a preparação do soldado? Falando da nossa vida prática aqui, a nossa preparação é nosso joelho no chão. As nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. Se nós queremos ser bons combatentes, é a nossa vida com Deus, revestindo-se de toda a armadura de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do calçado da preparação do Evangelho. Essas são as nossas armas. É assim que nós lutamos. O versículo que faz referência ao atleta, eu anotei errado, e agora eu não vou lembrar de cabeça. O Senhor diz,
uma vez que vai ser aquele momento em que chegarão diante dele e ele dirá assim: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós, obreiros da ilegalidade. Ou aqueles que praticam iniquidade em algumas versões: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. E ali no original grego é vós, obreiros da ilegalidade, que não agem de acordo com as regras, que não praticam as regras. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E essa é a verdade, irmãos. Se nós não andamos conforme as regras do Senhor, conforme os mandamentos do Senhor, na verdade, nós nunca o conhecemos. Na verdade, nunca uma obra verdadeira da graça de Deus foi feita em nós. E aqui eu não estou falando de perfeição, porque nós não somos perfeitos. Eu estou falando do desejo sincero que o Espírito Santo, a graça de Deus, que nos regenerou, faz com que a gente tenha. A gente quer andar nos mandamentos do Senhor. A gente quer ser cumpridor das regras. Embora às vezes ainda a gente falhe, mas quando isso acontece, há tanta dor e sofrimento para nós. Quando nós falhamos. Esse é o verdadeiro crente. Essa é a vida do verdadeiro crente. Então nós devemos ser estes cumpridores. Esforça-te. Esforça-te. A vida cristã e a graça de Deus não significam ser oposto a esforço. Esforço faz parte da nossa vida. É esforço. E às vezes para as coisas mínimas não há esforço. Acordar cedo para vir à reunião não tem esforço. Eu estou cansado porque trabalhei muito essa semana. Sim, irmão, você trabalhou muito essa semana. E mesmo que você estivesse cansado, você teria que ir para o seu trabalho. Você teria que ir lá bater o ponto. Você está cansado, você não vai? Aí você vai ser mandado embora. Você está cansado, você vai. Você não quer acordar, mas você vai trabalhar. Porque para o Senhor a regra é esforço mínimo. Não, para o Senhor não precisa. Não, está errado. Isso está errado. Que nós acordemos para isso. Nós acordemos para isso. Na verdade, irmãos, é triste a situação. Porque você vai exortar um irmão neste aspecto hoje em dia. Dizer, para com isso, irmão. Para com isso. Olha o que você está fazendo com a sua vida. E ele fica bravo. Ele fica irritado com você. Ele fala que você é legalista. Você... Legalista. Veja, esse é o... Legalista está exigindo que eu venha aqui. Ninguém está falando que você vai ser salvo por vir à reunião, mas que você está errado por não amar ao Senhor assim. Você está pecando contra o Senhor por viver uma vida preguiçosa e relaxada. E o fim vai ser o fim de Davi, que ao invés de estar na guerra, não estava se esforçando e caiu num pecado gravíssimo. E um abismo chamou outro abismo. Ele adulterou e depois ainda mandou matar Urias. Um abismo chama outro abismo. Cruze mais os braços. Viva a vida cristã como se nada exigisse de você. E você vai cair em pecado após pecado, pecado após pecado. Timóteo estava desanimado e o que Paulo faz ele lembrar é: tenha bom ânimo, vai passar. Ele diz: não, Timóteo. Participa dos sofrimentos, Timóteo. Seja um soldado, Timóteo. Lembra de tudo que eu passei. Lembra de Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que nós precisamos lembrar, irmãos. E nós temos que ter coragem para falar essas coisas para os irmãos. Nós temos que ter coragem, mesmo que fique de cara feia e emburrado para nós. Irmão, a sua vida preguiçosa desonra ao Senhor. Você não está vivendo para agradar aquele que o alistou. Essa é uma vida que desonra ao Senhor. Isso vai fazer com que, às vezes, tenha uma cara virada para nós? Pode ser, irmão, mas nós estamos falando a verdade. Deve ser feito em amor, né? Deve ser falado com grosseria, com brutalidade. Deve ser falado em amor. Mas a verdade precisa ser dita. A verdade tem que ser dita. Eu acho que está em Colossenses. Colossenses 1, versículo 28 e 29. Paulo diz: o qual nós anunciamos. O qual aqui é Cristo, né? Cristo nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível,
segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo diz que ele advertia todo homem, que ele ensinava com toda sabedoria, que ele lutava o mais possível, se esforçava o mais possível. Quando você faz isso, irmão, quando você quer apresentar todo o homem perfeito em Cristo, você vai dizer coisas das imperfeições dos homens, para que eles se arrependam. E isso gera um pouco de desgaste naqueles que não querem ouvir. Quando você instrui o sábio, ele acata o conselho com alegria. O tolo, quando é instruído, fica irritado e não recebe a correção do Senhor. Mas fiéis, leais, são as feridas, são os ferimentos feitos por aquele que ama. E o amor exige que verdades duras sejam ditas. Uma mãe que ama seu filho, sua filha, não vai deixar ela fazer as coisas que quer para não ferir os sentimentos dela. Uma mãe que ama seu filho vai corrigi-lo e dizer o que está de errado. E às vezes com palavras duras, tão dura que as lágrimas vão escorrer dos olhos do filho e da filha. Nossa! E a filha vai pensar, meu pai foi muito duro comigo. Mas você vai ver que passa-se um tempo e o amor e o laço entre o filho e a mãe, a filha e a mãe e o pai aumentam ainda mais. Deve ser assim na vida cristã, irmãos. Ter um irmão que fala verdades duras em amor para nós é importante. E a nossa gratidão a estes irmãos vai aumentar.